uma linha da Transporte Paranapuã pode estar correndo risco de sofrer intervenção? Calma que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Na verdade, já nesse novo governo do atual prefeito Eduardo Paes, ele está sendo bem rigoroso em relação à fiscalização das linhas de ônibus, da operação, se os ônibus operam com ar-condicionado, se estão cumprindo com o intervalo direitinho, se estão cumprindo com o horário. Então, eu estou me baseando numa reportagem que eu vi no jornal da Band Rio, a entrevista à secretária municipal de transporte público, que é Marina Seridônio. Ela está explicando o seguinte: há uma reclamação a respeito de uma linha de uma determinada empresa, aí o poder público fica ciente do fato, sendo que antes de você tomar qualquer medida de intervenção em tudo, é necessário também entender a situação da empresa do momento. No caso da Transporte Paranapuã, eu posso falar com toda certeza, é que a empresa ela está passando por um regime de recuperação judicial e até mesmo uma transição para uma nova administração. Tanto é que nesses últimos dias a empresa lançou uma nova marca com ônibus novos que era da Transriver. O que não significa que a situação está resolvida. Não está resolvida. A empresa tem lutado para manter o serviço. Sendo que como funcionam as coisas aqui no Rio de Janeiro? Você sabe que o Rio de Janeiro, desde 2010, dividiu a operação dos ônibus em áreas de consórcio. Temos o consórcio Intersul, o consórcio Internorte, o consórcio Transcarioca e o consórcio Santa Cruz. A Paranapuã, ela faz parte do consórcio Internorte. Nesse caso, quando você vê algum tipo de insatisfação por alguma linha, tudo como pode acontecer em qualquer cidade brasileira, a primeira que tem essa autonomia para tomar a decisão a respeito de uma linha são os consórcios. Caso a empresa fique impossibilitada de assumir a linha, que não foi citada a linha, apenas citou em relação ao intervalo, a demora, aí o consórcio Internorte toma a decisão de qual empresa do mesmo consórcio possa assumir essa linha. É assim que funciona. E em último caso, aí sim o poder público municipal intervir e tomar a decisão de como ficará a linha. Mas a primeira iniciativa parte dos consórcios. Assim como foi a linha 607, que era da aviação Acari, que era operada pelo consórcio Internorte e o consórcio Transcarioca. Com o fim da aviação Acari, empresas do consórcio Internorte e do consórcio Transcarioca assumiram suas linhas. Só que nem todas as linhas da aviação Acari foram retomadas, algumas ainda permanecem inoperantes. Então é a mesma coisa a situação da Paranapuã. Se você está tendo algum problema em relação à linha, o poder público ele é notificado e medidas são tomadas. Mas antes de se pensar numa intervenção, primeiro a iniciativa deve partir do consórcio para ver se a empresa ela tem condições de continuar com a concessão ou não. É assim que as coisas funcionam aqui no Rio de Janeiro. O caso do transporte na Paranapuã é um exemplo. Podemos ter alguma novidade? Talvez sim ou não. Eu sou dessa opinião. Mas eu fiz esse vídeo para esclarecer para vocês da melhor forma como é que funciona quando a gente tem algum tipo de problema em relação a alguma linha, como o poder público deve agir, o que deve ser feito, mas também a gente tem que observar as condições da empresa. Se a empresa, de fato, ela está disposta a continuar com o serviço, se ela tem dificuldade, que aí tendo dificuldade toda, aí sim o poder público vai tomar a medida necessária para que possa ser feita alguma mudança. Então, só ao longo do dia, só ao longo do tempo, vamos entender melhor o que vai ser feito. Por enquanto, a situação é essa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de precipitar, falar o que vai acontecer, até porque a gente tem que fazer um panorama e analisar toda a conjuntura, todo o contexto que está envolvido nesse momento. Sou bem imparcial em relação a isso. Eu vejo os dois lados do poder público, das empresas de ônibus. E em cima disso, então, eu esclareço minha opinião em cima dos meus conhecimentos
e como funciona a atuação do poder público na administração do transporte público. Isso vem sendo assim já há uns tempos. Então vamos aguardar os próximos dias para ver como vai ficar a situação. Continue acompanhando os vídeos.